O senador Aécio Neves destituiu o também senador Tasso Gereissati da presidência interina do PSDB. A decisão foi tomada após conversa com Aécio, com ministros tucanos e parlamentares governistas. Aécio argumentou que quer isonomia na disputa pela presidência do PSDB. Isto porque Tasso concorre ao cargo, com o governador de Goiás, Marconi Perillo. Tasso assumiu interinamente o comando do partido em maio, após Aécio se licenciar do cargo por ter sido gravado, pedindo R$2 milhões ao empresário Joesley Batista. Começa esse tema com você, Vera. Destituição é algo muito forte, qual a consequência desse ato? Qual que é o sentido? O que você achou? Bom, o sentido imediato, a primeira conclusão a que a gente chega é que o Aécio Neves blefou e levou o partido no bico, literalmente, se tratando de tucanos, quando fez aquela cena de coitadinho, de que não o destituíssem de vez da presidência, uma vez que só faltava pouco mais de um mês para a eleição final da nova cúpula tucana, e que ele ficaria ali, ele já estava afastado, afinal de contas, e não voltaria. Ele voltou, e não venham com essa história de que ele voltou para garantir isonomia na sucessão tucana. Isso é balela, e isso é conversa mole para boi dormir. Ele voltou e nomeou o Alberto Goldman porque o Alberto Goldman é mais próximo ao seu grupo, é mais próximo ao grupo daqueles que querem manter o partido no governo e é mais próximo ao grupo que vai permitir que ele, Aécio, continue usando o partido como um bunker, porque é isso que ele está fazendo. Ele transformou o partido numa sucursal do seu escritório de defesa, do seu escritório de advocacia. E os ministros do partido, os ministros do presidente Michel Temer, ao irem lá recorrer ao Aécio, bater na porta do Aécio, para pedir que ele interviesse na sucessão tucana, de forma que eles pudessem manter os seus cargos, estão a partir de hoje sob a tutela do Aécio. Eles são ministros da cota do Aécio Neves. Mesmo aqueles que rejeitavam esse rótulo passam a ser automaticamente ministros mantidos no cargo por designação do senhor Aécio Neves, um denunciado à justiça pela Lava Jato. É este o quadro do PSDB, um partido que resolveu cometer suicídio em praça pública, Patrick Santos. É diferente do PT e do PMDB, que foram pilhados ali pela Lava Jato, foram flagrados, em casos de corrupção. O PSDB resolveu se autoimolar. É diário isso, é um exercício diário a que o partido recorre. Esse de autodesmoralização, é impressionante. Uma hora é o Aécio, uma hora é o Fernando Henrique expondo as mazelas publicamente, aí o partido começa a se debater como um peixe tirado da água. É uma situação ridícula, é como se fosse um sonrisal colocado na água que começa a se dissolver rapidamente, sem musculatura política, sem um plano para o país, sem pessoas que chamem o partido às falas e à razão e deem um norte para esse partido. É um espetáculo feio de ver. E às vésperas de um ano fundamental, que o partido poderia, quer dizer, claro, que ainda o transcorrer da campanha, enfim, vai dizer, mas é um ano fundamental para o PSDB, não, Andreasa? Vai lá. Partido Sonrisal, Patrick Santos. Agora pegou. A Vera cunhou e pegou. Em primeiro lugar, o seguinte: a natureza autoritária do estatuto do PSDB. Fiquei até curioso para estudar a dos demais partidos. Parece coisa do PCdoB. O presidente tem poder para destituir unilateralmente um vice-presidente. Aliás, o próprio Tasso Gereissati, que é o mais fraco nessa história, pediu para ser destituído. Ele disse, olha, se o Aécio não está satisfeito, que me destitua. E aí o Aécio foi lá e exerceu o seu poder, destituiu o cara, e a Vera tem toda a razão. Nessa configuração, fica evidente que os ministros do PSDB são ministros do Aécio, Agora, mais do que nunca, não dá para negar. Quem, no final das contas, continua se dando bem nesse arranjo? E é curioso o Aécio Neves com o discurso de moralizar o partido. Mostra bem onde está o partido, Venho para dar isonomia. O Tasso é candidato, não pode presidir o partido, se vai disputar a reeleição, se vai tentar continuar no cargo, sai. É tudo um cenário de extremo ridículo, mas, de qualquer maneira, o beneficiado é o Geraldo Alckmin. Primeiro, pela ascensão do Alberto Goldman, que significa um momento difícil para o João Dória, que terá que aturar um presidente que ele chamou de senil.
né, que ele chamou de velho, de incapaz, de pijama. Então o Alberto Goldman é o presidente do PSDB. É uma sacanagem com Dória, em primeiro lugar. E vejam, o Aécio indicou o Alberto Goldman. Prejudica o Dória por esse discurso e empodera o Alckmin, a quem o Goldman é ligado. Tá? O Tasso Gereissati vai disputar a presidência contra o Marconi Perillo, fora da presença do PSDB. O Marconi, nesse momento mais ligado ao Alckmin, também essa isonomia que acaba acontecendo beneficia o Alckmin. Então, toda essa lambança, todo esse destroço, todo esse partido em frangalhos, no final das contas, beneficia a candidatura do Geraldo Alckmin a presidente. O que você acha, Madu? Essa história me lembra aquela parábola do escorpião, né, que pediu para o sapo atravessar o rio, atravessar ele no rio. O sapo mandou ele, sobe aqui nas minhas costas, o escorpião. E atravessou o escorpião para o outro lado. Quando chegou no outro lado, o escorpião foi e pá, deu uma ferrada no sapo. Aí o sapo, porra, como é que você faz um negócio desse? O escorpião falou, uai, eu sou escorpião, cara. O Aécio Neves é o escorpião do PSDB, né? Acredita quem quer. Eu acho que essa manobra, inclusive, dele foi sórdida, porque, inclusive, ao nomear, né, o Andreasa foi muito feliz aí, nesse caso, de dizer que de mostrar o autoritarismo, né, do estatuto do PSDB, ao poder nomear o seu, digamos assim, sucessor Alberto Goldman, ele divide mais uma vez o partido entre aqueles, digamos assim, os Fernando Henriquistas e os temeristas, né, Aécio temeristas. O que a gente vê é um partido que poderia ser uma alternativa, né, e já foi uma alternativa para o eleitorado brasileiro, se arrastando em frangalhos. Eu não sei, sinceramente, se o PSDB chega vivo a 2018, porque nessas circunstâncias, o que resta ao João Dória, se não pular fora do partido, se é que ele quer manter alguma possibilidade de vir a ser candidato à presidência da República. Por outro lado, o Geraldo Alckmin, ele que campanha que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer uma campanha de se explicar. Ele não vai conseguir fazer campanha de propor nada. Como a Vera falou muito bem, o PSDB, no momento que o Brasil vive, ele não é propositivo, ele não se oferece como uma alternativa à sociedade. Ele não foi pego com a boca na botija, né, como o PMDB ou o PT, né, pelo contrário, né, ele se expõe, né, ele se joga, né, no mundo da bandidagem. Cara, é triste de ver. Eu digo isso porque eu já fui um simpatizante do PSDB, já fui um eleitor do PSDB e vejo agora que é impossível, né, o PSDB, por exemplo, ter o meu voto, né, em nenhuma circunstância, em lugar nenhum. É uma pena isso. Eu acho que você tem, inclusive, no PSDB, quadros importantes, simpatizantes importantes, mas ficam todos agora ao léu, órfãos. O PSDB hoje virou facção comandada pelo Aécio Neves, né, que não é mais um partido político, é facção. Né, é melhor a Polícia Federal bater lá na porta e levar os meliantes. Uma coisa, Vera. E como toda guerra de facções, né, tem os alinhamentos temporários e eles são meio movediços. O Goldman sempre foi um adversário do Geraldo Alckmin na política aqui paulista. Era próximo do José Serra, foi adversário do Alckmin, foi um figadal adversário quando o Alckmin lançou o Dória. Mas, na atual circunstância, entendo de escolher entre o Alckmin e o Dória, ele circunstancialmente está mais próximo do Alckmin. Da mesma maneira, o governador Geraldo Alckmin é uma espécie de pêndulo nesse momento. Por quê? Um aliado muito próximo dele, que é o presidente estadual do PSDB, o deputado estadual Pedro Tobias, fez uma declaração de apoio ao Tasso Gereissati no início desta semana. Eu escrevi sobre isso, porque o Alckmin era muito próximo do Marconi. Eu fui tentar entender o que era esse xadrez. E aí me disseram, o Alckmin está fazendo um aceno ao Tasso por entender que o Marconi pode ser colhido na Lava Jato, que o Tasso abre um caminho no Nordeste e que abre um caminho com os chamados cabeças pretas. Isso foi terça-feira. E o que aconteceu
entre ontem e hoje, Patrick, o senador Cássio Cunha Lima, aliado do Tasso, não satisfeito em lançá-lo candidato à reeleição para a presidência do PSDB, o lançou pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. E aí colocou um problema enorme no colo do Geraldo Alckmin, que fez uma meia volta, se reaproximou do Aécio, e aí essa intervenção que o Aécio fez. Então você veja que mesmo os alinhamentos são muito tênues no PSDB. E não tem amizade sincera, não tem amor sincero no PSDB. Só aquela conveniência de momento. E ela vai mudando ao sabor das circunstâncias. Então é este tipo de esfarelamento que o partido está vivendo hoje. Você não sabe quem será o seu aliado de amanhã. É uma circunstância muito ruim para um partido que quer ser viável na urna em 2018. Um dos grandes nomes para 2018. Né? Quer falar alguma coisa ainda, Andreasa, sobre esse tema ou vamos virar a página? Essa descrição da Vera chamou aquela frase, né? Tudo muito belo e moral, Patrick Santos.